Olá, você que está nos assistindo, a graça e a paz do Senhor esteja sobre a sua vida. E aqui nós estamos deixando o nosso estudo no livro de Salmos, no Salmo 114, né, devido ao nosso problema ali na quinta-feira, dia 6, né, quando a transmissão não ficou com áudio apropriado, né? Ficou picando, cortando, né? Devido à falha na internet. Então, nós estamos aqui deixando o estudo no livro de Salmos e nós tivemos, então, no dia 6, na quinta-feira, dia 6, nas 19h30, ali nas dependências da nossa igreja. E o Salmo de número 114 é o nosso estudo, né, desta sequência, onde já estamos mais da metade do livro, né, de Salmos estudando. Então, nós vamos ler o texto e logo em seguida orar e depois para o nosso estudo, explicação e aplicação para a nossa vida. Pai querido, nós queremos te dar graças, ó Deus, por esta oportunidade, ainda com algumas divergências e dificuldades. Ó Deus, nós te louvamos e te agradecemos, porque tu estás conosco. E assim como veremos neste salmo, ó Deus, e que o Senhor nos deixou para que assim compreendêssemos a tua palavra, que em cada obstáculo, que cada dificuldade, possamos ter a mão do Senhor nos conduzindo e que não venhamos a nos esquecer da presença do Senhor junto conosco. Pai, cuida dos seus filhos, ó Pai, e que através desse estudo muitos possam ser edificados e abençoados pela tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Vamos ler então aqui o Salmo de número 114, que diz assim: Quando saiu Israel do Egito e a casa de Jacó do meio de um povo de língua estranha, Judá se tornou o seu santuário, e Israel o seu domínio. O mar viu isso e fugiu. O Jordão tornou atrás, os montes saltaram como carneiros e as colinas como cordeiros do rebanho. Que tens, ó mar, que assim foges, e tu, Jordão, para tornares atrás? Montes, por que saltais como carneiros? E vós, colinas, como cordeiros do rebanho? Estremece, ó terra, na presença do Senhor, na presença do Deus de Jacó, o qual converteu a rocha em lençol de água e o seixo em manancial. Nós temos aqui, então, assim como o Salmo de número 113, que nós falamos na semana passada, um salmo, então, que normalmente era usado nas festas judaicas, na festa de Páscoa, dos tabernáculos, das luas novas, da colheita, antes das refeições, né? Então, esse era o momento e também a oportunidade de se cantar o salmo ou de se anunciar este salmo. E aqui, então, os tradutores bíblicos, né, colocaram estes temas para nós aqui nos Salmos, e este aqui foi bem feliz ao colocar as maravilhas do Êxodo, pois exatamente na época de Páscoa é que se cantava ou falava este salmo. E ele inicia exatamente no versículo 1 falando deste episódio. O povo então lembra naquele momento da saída do Egito, quando saiu Israel do Egito e a casa de Jacó do meio de um povo de língua estranha. Aqui nós vemos então a saída do povo do Egito naquele momento. Então, o versículo 2 vai dizer que Judá se tornou o seu santuário e Israel o seu domínio. Naquele momento em que a nação, então, se vê livre, ali então é formada a nação de Israel, naquele momento da saída do Egito. Não que antes não fosse povo de Deus, né? Pois lá em Abraão, o povo já era considerado, a descendência de Abraão já era considerada povo de Deus. E os 70 que estão ali em Canaã, quando José vai para o Egito, já é considerado também o povo de Deus. Porém, aqui agora, na saída, havia 2 milhões de pessoas, uma nação
né, completa, uma nação grande, né, e ainda que os povos da terra não considerassem uma nação forte, né, e uma nação poderosa, pois eram escravos do Egito naquele momento, né, esse é o povo que Deus escolheu. Quando nós olhamos para o versículo 1 ainda, quando diz aí, e a casa de Jacó do meio de um povo de língua estranha, não tem nada a ver aqui com as línguas estranhas que nós vemos em Atos 2. Aqui é línguas estrangeiras, né? Quando nós olhamos, por exemplo, para José, quando ele está no Egito, ele se torna ali o segundo maior, né? Do capítulo 39 em diante até o capítulo 50, nós vemos ali José falando egípcio com os seus servos, de forma que quando os irmãos chegam ali no Egito, eles não entendem o que ele está falando, pois ele está falando uma outra língua, está falando egípcio com os seus servos. E então aqui, de forma nenhuma, no versículo 1, tem a intenção de nos trazer à lembrança aquilo que aconteceu em Atos 2. Né? Ainda que em Atos 2 também fala lá de vários povos também reunidos naquele lugar, e eles até dizem, não estamos ouvindo na nossa própria língua, ou seja, os judeus, né, estão falando, né, receberam o Espírito Santo naqueles dias e estão falando em outras línguas, em outros idiomas. E José do Egito ali também falava em outros idiomas, ou seja, os egípcios tinham um idioma totalmente diferente dos judeus, a ponto dos irmãos de José não entenderem nada o que José está falando, quando José se voltava para falar com os servos ali. Então, nós temos aqui idiomas, né? O José falando egípcio, por isso o texto fala que a casa de Jacó, do meio de um povo de língua estranha, de língua estrangeira, né, de outra nação. E aqui fica claro isso quando nós olhamos para a vida de José em Gênesis, que exatamente havia uma outra língua ali naquele lugar. O povo então vai sair do meio, o povo de Israel vai sair do meio então do povo do Egito. E ali naquele momento então, por que o versículo 2 diz que Judá se tornou o seu santuário? Né? Porque fala da tribo de Judá e não de uma forma a colocar a tribo de Judá naquele momento como uma tribo especial, como uma tribo com primazias, com seleta, né? Mas aqui ele diz, Judá se tornou o seu santuário e Israel o seu domínio. Ou seja, todas as 12 tribos de Israel estão inseridas aqui. E nesse paralelismo aqui judaico, nós temos essa informação de que Judá é o centro, porque em Judá, na cidade de Jerusalém, né, futuramente será instalado, será construído o templo aonde Deus vai ser adorado, no Monte Sião, né, ali em Jerusalém, será construído então o Templo de Salomão. Ou seja, algo que ainda vai acontecer, mas que o salmista está contando a história e lembrando, olha, o povo saiu da terra do Egito e em Judá, aonde naquela tribo vai então Deus construir o seu santuário e vai então estar no meio do povo. De certa forma, o Salmo tem a nos mostrar exatamente isso, a presença de Deus com o seu povo. Enquanto muitos aguardam aí a volta aos cultos no templo, né? Aqui o Salmo está querendo nos mostrar exatamente o contrário, de que Deus está com o povo, não está no templo. Temos visto isso também nos nossos estudos em Ezequiel, onde nós vimos a glória do Senhor deixar o templo e o templo ser destruído ali pelos babilônicos em 589 a.C. Deus enviou a Babilônia, o próprio Deus diz isso em Jeremias, enviou a Babilônia que destruiria a cidade e o templo. Ou seja, Deus não está preocupado com construções de homens. Assim como Estevão, na sua pregação em Atos 7, vai dizer que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas.
Deus habita com o seu povo. Deus habita com os seus escolhidos, com os seus filhos. Por isso ele declara aí que Judá, a nação, a tribo, Israel, a nação, são o seu domínio e o seu governo. Ele está no meio do seu povo. Ele está com o seu povo. E ele está abençoando e agindo no meio do seu povo. Precisamos aprender e guardar estas premissas para a nossa vida. Versículos 3 e 4, agora, né, encerrando essa primeira parte, Deus não está só no meio do seu povo, mas Deus vai à frente do seu povo, guiando o seu povo e conduzindo pelo caminho que ele quer conduzir. Diz aí, o mar viu isso e fugiu. Viu isso o quê? Viu a presença do Senhor com o seu povo. O mar viu, o salmista usando aqui da liberdade poética, então usa esta expressão de poesia, né, como se o mar fosse uma pessoa, como se o Rio Jordão fosse uma pessoa, como se os montes fossem uma pessoa, alguém com quem ele pudesse dialogar ou que tivesse alguma ação. E aqui ele diz o mar viu, né? O mar não tem olhos para ver, mas é uma expressão poética de que o mar, ao ver a presença de Deus com o seu povo, fugiu. E aqui ele está se referindo ao Mar Vermelho. Se no versículo 1 ele está falando da saída do povo do Egito, o mar aqui é o Mar Vermelho, que abriu. E ali, então, aquelas duas paredes, o povo passou em terra seca no meio daquelas duas paredes de água, como Êxodo 14 vai nos mostrar. Aqui nós vemos, então, esta expressão de que quando Deus vai à frente, né, no versículo 1 e 2, nós vemos Deus no meio. Agora, versículo 3 e 4, Deus à frente do seu povo. E quando a sua criação vê a sua presença, ele age e ele faz milagres e sinais maravilhosos, tirando todo o obstáculo da frente. O primeiro obstáculo foi o Mar Vermelho se abrindo para que o povo passasse em terra seca. Mas aí agora, ele também não tem a intenção de ser exaustivo e contar todos os milagres de Deus. Mas, pelo contrário, ele, né, como Warren Wiersbe, né, nos informa e faz uma reflexão muito interessante, ele diz que ele olhou o início da caminhada no deserto e o final da caminhada no deserto. Então, ele vai falar do quê? Do Jordão, que nós vemos ali em Josué capítulo 4, que o Jordão tornou atrás. Diferente do Mar Vermelho, o Jordão, que é um rio corrente, o rio parou e ele tornou atrás, ele parou e o restante da água escorreu para que o povo então passasse em terra seca novamente e entrasse na terra de Canaã, né? E ali então conquistasse a terra, tirando todos os povos que estavam ali, a começar pela nação de Jericó, que estava ali. O Jordão, então, parou. Mais uma vez, Deus agindo. Interessante como ele faz isso, porque ele, no final do Salmo, ele vai fazer isso de novo, mostrando a provisão de Deus. Mas aqui ele está mostrando que todos os obstáculos Deus está tirando. E agora, no versículos 4 e 5, ele também faz a mesma reflexão. Os montes saltaram como carneiros e as colinas como cordeiros do rebanho. Todos os obstáculos que havia na frente do povo de Deus, Deus que ia à frente do seu povo, foi tirando todos os obstáculos para que o povo chegasse até a terra que ele mesmo prometeu. E o povo chegou. 40 anos se passaram por causa do pecado do povo, porque o povo não confiou em Deus, então eles ficaram 40 anos no deserto. Mas se nós contarmos o tempo bíblico, de quando eles saíram do Egito até a chegada ali em Cades Barneia, da entrada ali para a terra prometida, só se passaram 2 anos. Era para eles terem entrado ali, mas em Números capítulo 13 e 14, vemos ali a rebelião do povo, e quando os 10 espias, os 12 espias voltam, mas 10 deles não acreditam, ou desestimulados por tudo aquilo que viram, os gigantes que eles viram na terra,
e começaram então a tirar a esperança do povo e eles ficaram com medo de entrarem ali na terra, nós vemos então Deus castigando o povo e mais 38 anos eles vão passar no deserto. Mas a verdade é que em toda aquela caminhada, Deus sempre tirou os obstáculos da frente do seu povo. Deus tirou todos os obstáculos. Montanhas não foram problemas, colinas não foram problemas, mares não foram problemas, rios não foram problemas, nada, nem nações foram problemas, porque Moisés também tirou, queria passar por meio das nações, eles não deixaram, e aí algumas delas se rebelaram, e Deus deu a vitória para Moisés e Josué, enquanto estavam na terra, no deserto, em rumo à terra prometida. Aqui nos versículos 3 e 4, nós vemos então esta ação de Deus, de que Deus está com o seu povo, nos versículos 1 e 2. Deus está à frente do seu povo, guiando o seu povo e tirando todos os obstáculos da frente do seu povo. Que coisa maravilhosa, né? De vermos que Deus age a favor do seu povo, que Deus está presente com o seu povo. A sua presença é real no meio do seu povo. E ele age de uma maneira graciosa, maravilhosa, misericordiosa, poderosa, miraculosa a favor do seu povo. A segunda parte agora do Salmo 114, nós temos aí dos versículos de 5 a 8, outra experiência importante e interessante. A presença de Deus com o seu povo deve ser algo que traga uma diferença no pensamento do povo. Veja que nos versículos 5 e 6, ele faz a mesma reflexão dos versículos 3 e 4, só que agora como uma pergunta. Ele coloca aí: que tens, ó mar, que assim foges? É como se o salmista agora, também nessa expressão poética, estivesse conversando com o Mar Vermelho e perguntando para ele: por que você fugiu? Por que você está abrindo? Ele pergunta ao rio Jordão: e Jordão, e tu, Jordão, para tornares atrás? Ô Jordão, ô Rio Jordão, por que você parou? Por que você tornou para trás? Por que você não continuou o seu percurso? Montes, por que saltais como carneiros e vós colinas como cordeiros do rebanho? Essas três perguntas aqui é para trazermos duas reflexões. Primeiro, o Rio Jordão, o Mar Vermelho e os montes não ouviram a voz do homem. Não foi o homem que fez com que o Mar Vermelho se abrisse. A ideia do salmista aqui, ou o que ele quer passar ali para quando o povo cantasse o Salmo 114, era lembrar: não foi o cajado de Moisés que fez o mar vermelho se abrir. Não foi porque ele tocou com o cajado ali no mar que o mar se abriu. Ou seja, não foi a força do homem, não foi o poder do homem, não foi a capacidade do homem. Hoje, provavelmente, diferente do tempo de Israel, muitos poderiam falar que foi o homem que desviou o curso do rio, como nós temos visto aí a questão do Rio Francisco, ou coisas que o homem com suas máquinas, com as suas invenções, podem fazer. Poderiam até criar túneis para passar debaixo do rio, como nós temos em alguns lugares ali nos Estados Unidos, de túneis debaixo de lagos. O homem tem capacidade para fazer muita coisa, mas estes sinais, estes obstáculos na caminhada do povo não era a força do povo, não era a força do homem, mas a força de Deus. Outra questão agora, não só na posição do homem, mas o que o salmista quer fazer o povo refletir aqui com essas três perguntas é: o que fez o mar se abrir? O que fez o rio parar? O que fez a colina e os montes saltarem? A presença de Deus.
Não foi a força do homem, foi a presença de Deus. A presença de Deus com o povo fez com que a criação de Deus, então, obedecesse à sua voz. Lembra de Marcos capítulo 4, quando os discípulos ali junto com Jesus dormindo num barco, então eles ficaram desesperados com a tempestade e perguntaram para Jesus: não te importas que venhamos a perecer? E então Jesus se levanta e repreende o mar, o vento e a tempestade, né? E os discípulos ficam admirados e espantados e disseram: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Como se o vento e o mar fossem uma pessoa que desse ouvidos e obediente atendesse à voz do homem. Mas não era só um homem, era o próprio Deus, era o Filho de Deus falando. E aqui está acontecendo a mesma coisa, de que quando Deus então ordena a sua criação, o mar, o rio, as montanhas, tudo então obedece à sua voz. E algo que nós precisamos nos atentar, e que João Calvino faz essa reflexão nos seus comentários, de que a criação de Deus está pronta para obedecer à sua voz, mas o homem não. A criação de Deus está pronta para assumir e para fazer tudo o que o seu Criador mandar. Ainda que são seres inanimados, como nós entendemos, não tem pensamento, não tem olhos, não tem ouvidos, como nós, mas eles todos estão prontos para fazer o que Deus assim ordenar. Eles estão à disposição de Deus. Eles fazem aquilo que Deus quer que eles façam. É Deus quem dirige a sua criação. Agora o homem, que foi criado à imagem e semelhança de Deus, está pronto a se rebelar, está pronto a pecar, a falhar com o Senhor. E isso é muito triste, porque nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Houve uma diferença na criação do homem, ali em Gênesis capítulo 1 e 2, onde Deus formou do pó da terra, Deus soprou sobre nós a alma vivente em nossas narinas, na narina de Adão e Eva ali, naquele momento, a ponto de que nós não vemos isso na criação. A criação, Deus só disse, haja, e eles começaram a existir. Mas ao homem, criado à imagem e semelhança de Deus, se esperava que o homem tivesse um relacionamento mais íntimo e profundo com este Deus. Porém, a criação obedece à sua voz, o homem não. Este salmo também nos mostra o quanto nós deveríamos prestar mais atenção a este Deus. E este fato aqui vai nos remeter ao próximo salmo, ao Salmo 115, onde vai falar dos deuses falsos, ou seja, o homem não ouve a voz de Deus, o homem não obedece a Deus, mas obedece a seres criados pelas suas mãos, como madeira, pedra, barro, deuses que não podem andar, deuses que não podem ver e ouvir, deuses que não podem falar ou cheirar. Esses deuses foram criados pelos homens e os homens adoram esses deuses e se submetem a esses deuses que não são, mas o Deus Criador. Eles desobedecem, eles se rebelam, eles se afastam deste Deus que toda a criação lhe obedece. Precisamos parar para pensar, né? Nesse Deus, porque se esse Deus está presente entre nós, nós deveríamos, então, viver de outra maneira e não conforme os filósofos da Renascença, do Iluminismo, começaram a pensar sobre a liberdade do homem, de que o homem não está conectado com, não existe um Deus, né? Isso é invenção da religião e que
o homem é livre para fazer o que quiser, não há ideia de moral, o homem não é um ser mecânico, e todas estas análises que ao longo da história nós vemos então os homens no meio da filosofia, no meio da ciência e no meio de vários estudos, então pensando, meu querido, nós precisamos pensar melhor a respeito do nosso relacionamento com este Deus, pois este Deus está presente com o seu povo e por isso nós não podemos viver de qualquer jeito. Versículo 7, estremece, ó terra, na presença do Senhor, na presença do Deus de Jacó. É a primeira vez no Salmo agora que ele vai falar a palavra Deus. E quando ele se refere a Deus, na presença do Senhor, na presença do Deus de Jacó, o que ele diz? Que a terra estremece. A terra estremece. Alguns homens, quando tentaram se rebelar contra Moisés, ali em Números, nós vemos ali Corá, Datã e Abirão sendo então engolidos pela terra, porque a terra estremece, a terra abre e engole aqueles 250 homens, aqueles 3 que se rebelaram contra Moisés e mais 250, e depois o texto vai dizer que mais pessoas foram mortas naquele dia por se rebelarem contra a vontade do Senhor. Foi Deus que escolheu Moisés. Foi Deus que colocou ele na liderança do povo e o povo estava contra a vontade de Deus naquela hora. No capítulo 12 de Números, nós vemos também Arão e Miriam também se rebelando. Né? Por que só Moisés tem que dirigir o povo? E o texto diz lá no capítulo 12 que Miriam, depois daquele momento ali, ficou branca pela lepra. E mais para frente, depois nós vamos ver a morte de Arão pela sua rebeldia também. Meu irmão, se Deus está presente entre nós, nós deveríamos ter mais cuidado com a nossa vida e com o nosso compromisso com esse Deus, pois a terra estremece diante desse Deus. Por último, versículo 8, ele diz aí, o qual converteu a rocha em lençol de água e o seixo em manancial. Parece um paralelismo, né? Duas frases aqui com o mesmo efeito. A palavra seixo aí no hebraico é pedregulho, né? É pedra. Ou seja, ele está falando aqui daquele momento em Êxodo 17, né? Que o povo começa a murmurar. Né? Nós vemos em Êxodo 15 o povo cantando de alegria pela saída do Egito, com Miriam ali. No capítulo 16 já começa a murmurar de fome, e aí vem as codornizes. No capítulo 17 eles estão murmurando com sede, e Moisés faz então sair a água da rocha. Moisés não, Deus através de Moisés faz este milagre. Mas a segunda frase aqui, o seixo em manancial, né? Muitos, e até o próprio João Calvino acredita que aqui está se referindo ao último momento, aquele momento em Números, capítulo 20, quando eles já estão próximos da terra prometida, que mais uma vez o povo murmurando contra Deus. Então Moisés, irado, revoltado, em vez de dizer a rocha, ele vai e bate na rocha, e por causa disso Moisés não entra na terra prometida, mas sai água da rocha como Deus havia prometido. E aqui nós temos então, mais uma vez, assim como o Mar Vermelho e o Rio Jordão, aqui descritos no versículos 3 e no versículo 5, nós temos aqui no versículo 8 também essa providência de Deus no começo do deserto e no fim do deserto. Deus providenciou água no início, Deus providenciou água no fim. Ou seja, o que passou durante esse tempo, do início ao fim do deserto, dos 40 anos que eles passaram no deserto, nada faltou. Deus sempre providenciou tudo ao seu povo. O Deus presente com o seu povo é o Deus que providencia tudo para o seu povo, que não deixa faltar nada, não deixa faltar água, não deixa faltar alimento. O texto diz que as sandálias, a Bíblia diz que as sandálias e as roupas dos
dos judeus, dos hebreus ali no tempo do deserto, não se desgastou, as sandálias não se desgastaram, as roupas não se deterioraram, porque Deus estava cuidando do seu povo. Durante o tempo do deserto, Deus mandou o maná. E é tão interessante que quando nós entramos no livro de Josué, depois que o povo passou o Rio Jordão, o maná parou. Não desceu mais maná do céu. Ou seja, enquanto eles estavam no deserto, Deus sempre mandou pão. Deus sempre mandou sustento. Nada faltou para esse povo enquanto eles estavam no deserto. Do início ao fim, Deus providenciou todas as coisas. E eu quero fazer um parênteses aqui também, lembrando do que Calvino nos ensina com relação ao versículo 8, que quando ele diz aí o seixo em manancial, ou seja, do pedregulho saiu água, de forma nenhuma o texto no original tem um sentido de transubstanciação, de que a pedra se transformou em água. A pedra continuou sendo pedra. A pedra continuou no mesmo estado, mas dela saiu água. Dela saiu água, e depois que o povo foi saciado, com certeza aquela pedra continuou sendo pedra. Mas naquele momento em que o povo precisava, saiu água da pedra, mas ela não deixou de ser pedra. A transubstanciação, como é acreditado por alguns, não está acontecendo aqui. A pedra continua sendo pedra, mas dela Deus então providencia tudo o que o povo precisa, tudo o que a nação precisa para sobreviver. E veja, detalhe, também disse isso para a igreja na quinta-feira à noite, né, de que Deus providencia o que o povo precisa, não o que nós queremos. O que o povo precisa, não o que nós queremos. Nós temos aqui, então, esse Deus, que a presença de Deus com o seu povo, ele nos guia por caminhos que ele quer nos levar. Vai tirando os obstáculos da frente. E enquanto caminhamos com este Deus, enquanto estamos com ele, ele providencia tudo para a nossa vida. É um Deus provedor, que cuida de nós e não deixa nada faltar. Não deixa nada faltar. Se Deus está no nosso meio, se a presença dele, se no nosso meio está o santuário de Deus, se na nossa vida é o santuário de Deus. Como Paulo em 1 Coríntios vai nos ensinar que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, se na comunhão dos santos, se no meio da igreja, a igreja viva, a igreja organismo e não a igreja organização, se no meio da igreja, né, do povo reunido, Deus está presente, então o povo não tem o que se preocupar. Deus é provedor. Eu imagino os judeus cantando este salmo naquele momento de Páscoa, ou nas festas de Lua Nova, ou no início das refeições, observando aquela mesa farta diante deles e reconhecendo, realmente Deus não deixa faltar nada. Olha aqui, temos tudo o que precisamos. Versículo 8 é para mostrar esse Deus provedor, que não deixa nada faltar ao seu povo. Meu irmão, que Deus nos abençoe e nos ajude a observar a presença dele em nosso meio. A observar que este Deus, quando está no nosso meio, ele nos guia para o caminho certo. E ainda que esse caminho tenha mares, tenha rios, tenha montanhas, colinas, tenha obstáculos mil, é ele que está nos conduzindo por este caminho. Lembra do Salmo 23 que Davi escreveu? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Mesmo que o caminho seja um vale sombrio, se a presença de Deus está conosco, não há o que temer. Não há o que se preocupar, se a presença de Deus está com o seu povo. Que você busque cada dia mais a presença de Deus. E que a igreja unida possa ter a presença de Deus constantemente. Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. O santuário de Deus está no meio do seu povo.
E no meio do seu povo, ele governa todos os seus. Ele governa todos os que são seus filhos. Ele reina e o seu governo não é um governo errado, mas ele dirige pelo caminho certo e ele providencia tudo o que nós precisamos para a vida. Que Deus te abençoe e você possa, através do Salmo 114, reconhecer a necessidade da presença de Deus na sua vida constantemente, te guiando pelo caminho certo e tendo a fé e a confiança de que neste caminho Ele vai te providenciar tudo. Ainda que tenha que tirar a água da pedra, Ele vai tirar para que você seja sustentado. Vamos orar? Santo e eterno Deus, amado Pai, nós queremos te agradecer, ó Deus, por este salmo bendito, maravilhoso. Ó Deus, nós te adoramos e queremos reconhecer a tua presença conosco em todo momento. Por isso, ó Pai, nos perdoe os pecados, ó Deus, porque a tua presença indo conosco, o Senhor vê os nossos erros, os nossos pecados, o Senhor vê as nossas mazelas, o Senhor vê também as nossas limitações e por isso providencia tudo, tirando os obstáculos da nossa frente, providenciando os recursos para a nossa vida, não deixando faltar ao Pai o necessário para que nós continuemos o caminho do Senhor. E enquanto vamos, ó Deus, que o nosso relacionamento contigo seja mais profundo, seja mais, ó Pai, intenso, a ponto de nós, ó Deus, então termos a tua presença e sermos o santuário do Senhor, aonde tu habitas e governas sobre nossa vida. Jesus Cristo é o nosso Salvador, mas também é o nosso Senhor, governando sobre nós. Ó Deus, em nome de Jesus, que nós queremos te agradecer e por todas as providências, nada tem nos faltado, ó Deus, e se ainda temos murmurado como o povo no deserto, ó Deus, tem misericórdia de nós e nos perdoa. Ajuda-nos e nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e esperamos que você seja assim conduzido pela presença do Senhor.